Boa noite, pessoal. Bem-vindos à videoaula de hoje. Bem-vindos a mais uma e última videoaula da nossa disciplina. Ruim também acho. Espero que vocês também achem, né, na verdade. E hoje a gente vai falar dos exames complementares que a gente mais utiliza na cardiologia. Então a gente vai dar uma pincelada no raio-x, no mapa, no Holter e a gente vai fechar com chave de ouro falando do ecocardiograma, tá? Já adianto para vocês que não é o objetivo da nossa disciplina a gente esmiuçar demais esses exames, até mesmo por uma questão de tempo. Então, a ideia da nossa videoaula de hoje é pegar um laudo desses exames e quase sempre o laudo desses exames ele é feito de uma forma padrão. A gente vai esmiuçar tópico por tópico de todos os laudos para a gente conseguir interpretar esses exames toda vez que o paciente entregar para a gente, tá? Espero que vocês gostem da videoaula de hoje. Eu, particularmente, é uma videoaula que eu gosto muito. E hoje à noite, hoje no final da tarde, na verdade, a gente encontra para a gente fazer um fechamento da nossa disciplina, certo? Bom trabalho, bons estudos para vocês. Até de tarde. Olá, pessoal. Então hoje a gente vai dar uma pincelada em alguns dos exames complementares que a gente usa na cardio. A gente vai falar do raio-x, vai falar do Holter, a gente vai falar do mapa e a gente vai falar, enfim, para finalizar a nossa disciplina, a nossa aula e a nossa disciplina, a gente vai falar então do ecocardiograma. E a gente vai começar então falando do raio-x. E aí muita gente me pergunta, fala assim, o raio-x na cardio, dá para a gente fazer miséria mesmo, assim, dar aquele diagnóstico bacana no nosso paciente? Olha, sim e não. Na cardio, o raio-x ele é muito útil para a gente ver um panorama geral da saúde do nosso paciente. A gente sabe, acho que é muito claro para vocês essa relação próxima que existe entre o sistema cardiovascular e o sistema respiratório. Então, se tem alguma coisa acometendo o sistema cardiovascular, isso pode gerar um sintoma no sistema respiratório e vice-versa. Então, na hora que a gente tem o raio-x de tórax do nosso paciente, na verdade, a gente tem todo um panorama do mediastino. A gente pode ver o estado geral do nosso paciente. E o raio-x também, ele pode ser muito útil para a gente descartar alguns diagnósticos. Né? Na medida que a gente tem o raio-x na mão, a gente pode falar assim, olha, isso não é, isso não é, isso não é, então vamos pesquisar outra coisa. Agora, o diagnóstico mesmo preciso, apenas baseado no raio-x, dentro da cardio, ele é de fato um pouco limitado. O que a gente pode ver no raio-x que está diretamente relacionado à cardio? Bom, primeiro, então, uma coisa que é um clássico do raio-x, isso o raio-x assim, desempenha um papel fundamental, é identificar se aquele paciente tem cardiomegalia ou não. Se o coração daquele paciente está com o diâmetro aumentado ou não. E como que a gente vai verificar se o paciente tem cardiomegalia ou não? Pelo índice cardiotorácico. Como que é feito o índice cardiotorácico? Relembrando que vocês já tiveram isso em imaginologia. A gente vai dividir o diâmetro do coração pelo diâmetro torácico, pelo diâmetro da caixa torácica. Então, aqui no caso, nesse nosso exemplo, a gente iria dividir 12 por 28. E quando que a gente sabe que o paciente tem cardiomegalia ou não? Se nessa divisão o valor for maior do que 50%, for maior do que 0,5, a gente pode falar então que o paciente tem cardiomegalia. Esse valor de 50% representa o quê? O coração ele tem que ser no máximo, estourando a metade do tamanho da caixa torácica. Se o coração for maior do que a metade do diâmetro torácico, a gente pode falar que ou o paciente apresentou ou apresenta cardiomegalia, ou então a técnica para tirar o raio-x ela foi incorreta. Mas normalmente o paciente tem cardiomegalia. Aqui então a gente tem algumas imagens representando o paciente não só com cardiomegalia, mas aqui um derrame
pericárdico grande também, principalmente quando tem derrame pericárdico, o coração fica com essa forma de bota, então você vê que aqui o coração já tomou praticamente todo o tamanho do diâmetro torácico. E aqui nesse slide, a gente tem um outro exemplo do cálculo do índice cardiotorácico. Como que a gente pode fazer essa conta rápida, sem precisar pegar o papel e ficar fazendo a conta? A gente viu, então, que o coração ele tem que ser, no máximo, a metade do diâmetro torácico. Então, aqui a gente tem nesse exemplo que o diâmetro torácico ele tem 32 centímetros. Qual que seria a metade de 32 centímetros? 16. Ou seja, o diâmetro cardíaco tem que ser, no máximo, de 16 centímetros. Qual que foi o diâmetro do coração? 20, ou seja, maior do que 16. Então, como aqui o coração ele tem um diâmetro maior do que a metade do diâmetro torácico, a gente também pode afirmar que esse paciente apresenta um quadro de cardiomegalia. Entendido? Uma outra coisa que a gente pode identificar no raio-x também, e exemplificando muito essa relação do sistema respiratório com o sistema cardiovascular, é a presença de congestão pulmonar. A gente já viu que é muito comum na insuficiência cardíaca a gente ter quadros de congestão pulmonar. Vamos olhar para a figura aqui da direita, só para relembrar. O que acontece? No caso em casos de pacientes com insuficiência cardíaca, a gente vai ter um aumento da pressão dentro do lado esquerdo do coração. E esse aumento da pressão vai sair do lado esquerdo do coração e vai ser transferido até a região pulmonar, onde acontece a troca gasosa. E se esse aumento da pressão vai chegar até os capilares presentes no pulmão, esse aumento da pressão vai dificultar a passagem do fluxo sanguíneo, então vai provocar uma estase sanguínea na região pulmonar. Esse quadro de congestão pulmonar. E esse acúmulo de sangue na região também pode ser identificado aqui no raio-x, como a gente já viu lá na disciplina de imaginologia, que é o sinal da asa de borboleta. Aqui, então, a gente tem um quadro de insuficiência cardíaca, não tem o índice cardiotorácico aqui, mas dá para ver que o coração está bem globoso, e um quadro agudizado com congestão pulmonar, representado aqui pelo sinal da asa da borboleta. A gente também pode detectar algumas alterações no arco aórtico. Aqui a gente pode ver que o arco aórtico está muito globoso, muito proeminente. Isso aqui é um caso de um aneurisma na aorta. A gente pode identificar alguns casos de calcificação também, quando esse arco aórtico ele tiver muito mais visível do que as outras estruturas, tão visível até com grau de visibilidade até parecido com a estrutura óssea do nosso paciente, mas aqui no caso a gente pode ver que o arco aórtico está muito aumentado, o que pode representar para a gente um aneurisma presente aqui no arco aórtico desse nosso paciente. Um outro caso que a gente pode citar também não é tão comum, na verdade é bem comum, mas pode acontecer com vocês. Na época que eu fiz estágio hospitalar, apareceu um caso para mim, que é um caso de dextrocardia. Um caso de dextrocardia é quando o coração, ao invés de estar localizado mais para o lado esquerdo, ele está localizado mais para o lado direito da caixa torácica. Certo, pessoal? E o mapa? O que o mapa ele pode representar para a gente? Então, vamos olhar aqui na figura, vamos tentar identificar essas estruturas do mapa, vamos falar para que ele serve. A gente já viu na nossa aula de sinais vitais também, que o mapa é um aparelho que vai ficar no paciente e que vai aferir a PA dele durante 24 horas. Certo? Então, a gente vai ter aqui o manguito do esfigmo e ele vai estar conectado a um aparelhinho que vai ficar preso aqui na cintura. E esse aparelho, ele vai ordenar o esfigmo para insuflar de tanto em tanto tempo, esse tempo ele é programável, e ele também vai registrar os valores da pressão que foram obtidos nesse período de 24 horas. Certo?
E aí eu pergunto então, quais as vantagens do mapa? Se a gente pode aferir a PA lá no consultório, para que a gente vai pedir o mapa do paciente, ou por que o paciente, o cardiologista, vai pedir o mapa para o nosso paciente? Bom, o mapa ele tem duas principais vantagens. Primeiro, para afastar a possibilidade da síndrome do avental branco, que é aquela síndrome que o paciente tem que só de ver um profissional da saúde, a pressão dele já aumenta com medo da pressão dele estar alta, né? É até muito confuso isso, assim, a pressão aumentar pelo medo dela aumentar. Mas isso acontece com uma certa frequência e o mapa é muito bom para afastar, então, a presença da síndrome do avental branco. E uma outra coisa é para identificar as alterações da pressão durante o ciclo circadiano. Então, ele vai verificar a pressão do nosso paciente o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. E isso é muito útil para ver, por exemplo, às vezes o paciente ele toma medicação só de manhã, o antipertensivo. Então, de manhã, quando o efeito está bombando, a pressão dele está excelente. Mas quando o mapa vai aferir lá no final do dia, ela já começa a ficar alta de novo. Então, o paciente ele é normotenso durante o dia, mas no final do dia, no final da tarde, a pressão dele já aumenta muito. E isso ele tem que ir para um exame clínico para ver se não tem que dividir a dose da medicação ou passar uma medicação mais forte, né? Porque se ele for no posto de saúde, por exemplo, ele vai aferir a PA sempre de manhã. Então a PA dele vai estar sempre ótima. Com o mapa dá para perceber essas variações da pressão durante o dia. E uma outra coisa que é muito útil também, e o mapa foca muito nisso, que é fazer a aferição da PA durante o sono do paciente, durante o momento que o paciente está dormindo. Você fala, nossa, que bobagem, não é nada. Porque, primeiro, eu não vou falar nunca, mas eu acho que é muito pouco provável da gente conseguir aferir a PA do nosso paciente no momento que ele está dormindo. Você não vai na casa do familiar dele, pedir licença, não acordar o paciente e conseguir aferir a PA dele. E o mapa ele consegue fazer isso. E isso é muito útil em alguns casos, principalmente no caso da apneia obstrutiva do sono, porque a apneia obstrutiva do sono, ou aquele paciente que ronca muito, ele pode fazer uma manobra de valsalva e durante o sono ele pode estar com a pressão mais elevada do que o normal. Tá certo? Então, vai ser a aferição da PA durante 24 horas, e aqui está as vantagens que a gente falou, que é verificar a presença da síndrome do avental branco e verificar os valores da PA durante todo o dia, em diferentes turnos do dia. Mas o que importa mesmo para a nossa disciplina é a gente interpretar um exame que chega para a gente, né? O que vai vir no mapa? Então, a gente vai ter essa parte aqui, que isso aqui é um exame real, é um mapa real, não inventei. E o que ele está mostrando para a gente? Aqui, primeiro, nessa tabela, na primeira coluna, o número da medição. Então, a primeira medição que o mapa fez, segunda medição que o mapa fez, terceira medição que ele fez, quarta medição que ele fez e assim sucessivamente. E a gente pode ver que ele foi programado para ferir a PA do paciente em aproximadamente de 15 em 15 minutos, certo? Aqui a gente vai ter o valor da pressão arterial sistólica. Logo depois, na coluna do lado, o valor da pressão arterial diastólica. Depois a gente vai ter o valor da pressão arterial média. A gente já viu também como calcula. Sistólica mais 2 vezes a diastólica, dividido por 3. Aqui vai ter a diferença entre as duas pressões, a sistólica menos a diastólica, e aqui a gente vai ter o valor da frequência cardíaca do nosso paciente. Aqui, especificamente, esse mapa, ele não tá completo, mas aqui nos comentários, normalmente, quando o laudo é entregue para o paciente, aqui nos comentários, normalmente se coloca o que o paciente estava fazendo naquele momento. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um caso, aqui, olha, às 6h45, às 6h30, às 18h30, a sistólica do meu paciente aqui, olha, estava em 178. Aí você vai bater o olho e fala assim, nossa, estava muito alta. Mas às vezes o paciente estava praticando atividade física.
Aí aqui vem um comentário: o paciente estava praticando atividade física. Né? Esse diário é o próprio paciente que vai entregar na hora que ele vai devolver o mapa. Então, aqui esses comentários é mais para tentar justificar ou não por que a pressão dele estava alterada naquele momento. Tá certo? Então, aqui, olha, a gente pode perceber também que, além desses valores, a gente tem alguns valores que estão representados em vermelho. O que significa esses valores em vermelho? Significa que aquele valor que está destacado em vermelho, que estava com valor maior do que aquele valor que seria o ideal para ele. Ou seja, o valor que está em vermelho significa que a pressão do paciente está alta, ou a sistólica ou a diastólica. E o que significa essa área sombreada aqui? Isso aqui é o período de sono do nosso paciente. Tá? Isso aqui só para identificar que nesse período em que está sombreado aqui na tabela, significa que o nosso paciente estava dormindo. Ok? E aí, dando continuidade, aqui tem alguns dados básicos do mapa do paciente que é apresentado. Então, aqui nesse nosso exemplo, foram feitas 79 medições durante 24 horas, sendo que foram consideradas válidas 76 medições. Ou seja, 96% das medições foram válidas. O que é isso? Algumas vezes dá erro na leitura. Na hora que, por exemplo, às vezes na hora de medir, o paciente está mexendo demais, o manguito escapou, não deu certo, não conseguiu aferir a PA do paciente naquele momento. Aí é considerado uma medição inválida, tá? Sendo que o valor aceitável é acima de 80%. Acima de 80% das medições válidas, o teste, o resultado pode ser considerado válido. Aqui no nosso paciente do exemplo foi 96, então o teste dele está confiável, está fidedigno. Ok? Aqui a gente tem os valores médios. Qual que foi no período total, se incluir paciente dormindo, de manhã, acordado, que for em 24 horas, qual que foi o valor médio da pressão do nosso paciente? 136 por 83 milímetros de mercúrio, sendo que aqui ele coloca como aceitável até 130 por 80. No momento, se considerar só o momento de vigília que o paciente está acordado, a pressão média foi de 143 por 89. E aqui também tem os valores aceitáveis, até 135 por 85. Durante o sono do paciente, a pressão dele caiu. A pressão dele foi para 111, a pressão média, né? 111 por 64 milímetros de mercúrio, sendo que o valor aceitável é até 120 por 70. E no período da manhã, se considerar só o período da manhã, a pressão do nosso paciente foi de 147 por 92 milímetros de mercúrio, sendo que o aceitável é até 135 por 85. Aí vocês vão me perguntar, uai, mas aqui o valor aceitável de vigília é um e durante o sono é outro. Achei que era um valor único. Não. E se vocês olharem lá na diretriz brasileira de hipertensão, lá vai estar especificando os valores aceitáveis de cada um. A gente grava um valor único, o que na diretriz nova hipertensão, não pressão alta. Hipertensão é maior do que 140 por 90, mas porque no consultório a gente afere a PA do paciente acordado. Né? Então a gente acaba guardando só esse valor. Mas os valores da vigília e do sono, eles são diferentes. Tá bom? Aqui logo embaixo mostra o tanto que a pressão caiu durante o sono do paciente. A sistólica diminuiu 22%, a diastólica diminuiu 28%, sendo que o ideal é ela diminuir mais do que 10%. Então aqui está ok. Logo depois ele coloca a carga pressórica no momento que o paciente estava acordado. Carga pressórica seria quantas medições ou qual a porcentagem das medições em que a carga estava mais alta do que o valor aceitável, tá? E o que eles verificaram que em 73% das medições da sistólica, na hora que o paciente estava acordado,
essa sistólica estava mais alta. E que 67% das medições da diastólica, ela também estava mais alta no momento que o paciente estava acordado. Sendo que o aceitável é de até 50%. Ou seja, no momento que o paciente está acordado, a pressão dele está bem alta, né? A mesma coisa foi feita durante o sono, só que aqui 25% das medições estavam mais altas, tanto da sistólica como da diastólica, o normal também, até 50%, e se considerar o dia inteiro, né? Se considerar o momento que o paciente está dormindo, acordado, o que for, a carga pressórica total foi de 63% da sistólica e de 58% da diastólica, sendo que o normal é de até 50%. Depois ele coloca os valores máximos e os valores mínimos da pressão. Na hora que o paciente está acordado, a sistólica, o maior valor da sistólica foi de 178, o maior valor da diastólica foi de 118, o maior valor da média de 134. E aqui do lado ele coloca qual que foi o momento do dia que isso aconteceu. No momento que o paciente estava dormindo, a sistólica dele chegou a 137, a diastólica 82 e a média teve um valor máximo de 104. E aqui os valores mínimos, a mesma coisa durante o momento que ele está acordado e aqui o período do sono. E logo depois ele coloca o desvio padrão dessas aferições da PA, certo? E para finalizar aqui, o médico ele coloca um laudo resumindo tudo isso que foi encontrado no mapa do nosso paciente, certo? Aqui dando um diagnóstico médico baseado nos resultados encontrados pelo mapa. Muito intuitivo, né, pessoal? Assim, é muito fácil de interpretar o mapa, certo? A gente viu agora o mapa, eu acho que o mapa é muito intuitivo, como eu falei, é muito clara a interpretação do mapa, e agora a gente vai ver então a respeito do Holter. O Holter ele tem uma premissa que é muito parecida com a do mapa, né? Então o Holter ele vai ser, da mesma forma que o mapa vai ser a aferição da PA durante 24 horas, aqui no Holter a gente vai ver o padrão rítmico do paciente durante 24 horas. Então, a gente vai ter os eletrodos que vão ser colocados no paciente, os eletrodos parecidos com o eletrodo do eletrocardiograma convencional, de 12 derivações, que vai estar conectado, então, ao monitor. Esse monitor ele vai estar encaixado num cinto que vai ficar na cintura do paciente, e esse monitor ele vai receber essas informações do padrão rítmico do paciente durante 24 horas, certo? E para que o Holter é indicado? Em primeiro lugar, para a gente ver esse padrão rítmico do paciente, para ver se o paciente apresenta arritmia, ou quando que ele vai apresentar arritmia, ou qual que é o tipo de arritmia que ele vai apresentar. E ele é indicado em qual situação nesse sentido? Ele vai ser indicado para aquele paciente, por exemplo, que vai apresentar alguma queixa, algum sintoma relacionado a uma arritmia, talvez um pouco mais grave. Então, se o paciente tem lipotímia constante, se o paciente ele queixa de palpitação, principalmente se essas queixas, se esses sintomas acontecerem de forma diária, esse paciente tem indicação para fazer o Holter. Uma vez que o eletrocardiograma convencional que faz ali rapidinho, não desmerecendo ele pode não oferecer essas informações que o Holter oferece, tá? E a gente tem uma segunda indicação também, além de avaliar o padrão rítmico, até pelo padrão eletrocardiográfico, o Holter ele pode dar uma pista para a gente que o paciente está apresentando uma resposta isquêmica. E a gente vai ver quando que isso acontece e como que isso acontece. Bom, então, como a gente já falou, o Holter, também chamado de Holter de 24 horas ou eletrocardiograma de longa duração, ele é um exame que vai basicamente oferecer para a gente uma informação sobre a presença de arritmia no nosso paciente, além de ajudar no diagnóstico de uma possível resposta isquêmica que o paciente vai apresentar. E aí, como a proposta da nossa disciplina é a gente conseguir interpretar esses resultados, eu trouxe um resultado padrão de Holter aqui para a gente poder discutir, tópico por tópico.
Então, primeiro tem os dados do paciente, né? Tem o motivo do exame, que aqui no caso desse paciente é a investigação de arritmia, e a gente tem um resumo dos achados. No primeiro tópico aqui, olha, vamos acompanhar pelo laser, a gente tem a duração, que foi de 23 horas e 59 minutos. Ou seja, o holter ficou com o paciente praticamente 24 horas. A análise foi feita nesse período de 23 horas e 59 minutos. Logo depois, a gente tem o número total de QRS. O que seria esse QRS? Tem um tanto, né? 104.196 QRS. O que seria esse QRS? Aqui, mais à direita, a gente tem uma representação gráfica de um traçado eletrocardiográfico. E o ciclo cardíaco é representado por essa primeira onda, tá? Que é chamado de onda P, que ela vai simbolizar para a gente a contração do átrio. Logo depois, a gente tem essa que a gente chama de complexo QRS, que é essa deflexão, seguido por um aumento aqui por uma onda mais pontiaguda e uma outra deflexão. Aqui é a onda Q, aqui é a onda R e aqui é a onda S, formando então o complexo QRS. E o que ele significa, o que ele simboliza, o que ele demonstra para a gente? A contração do ventrículo. Então, aqui a gente tem a contração do átrio e aqui a gente tem a contração do ventrículo. Depois a gente vai ter um período aqui de estabilidade elétrica e logo depois a gente tem uma outra onda, que vai ser a onda P, que vai ser a representação da repolarização do nosso ventrículo. Então, aqui a gente tem contração do átrio, contração do ventrículo e repolarização do ventrículo. E aqui, no exame, ele está mostrando o número de QRS do nosso paciente. QRS, a gente já viu que ele simboliza a contração ventricular. Então, ele está mostrando para a gente quantas contrações ventriculares o nosso paciente teve. Então, a gente pode afirmar por esse exame que o nosso paciente teve 104.196 contrações ventriculares. E aí, imediatamente embaixo, a gente tem os ectópicos ventriculares e os ectópicos supraventriculares. O que seria um ectópico? O que seria um batimento ectópico? Quando a gente fala de batimento ectópico, a gente está falando de um batimento anormal, de um batimento extra, de um batimento prematuro, de um batimento que aconteceu fora do marcapasso natural que a gente tem no coração, que é o nódulo sinatrial. Ok? E esses ectópicos, eles têm um outro nome mais comum também, que são as extrasístoles, certo? Então, seria um batimento extra, prematuro, fora do local de origem. E a gente tem os ventriculares e os supraventriculares. Ventriculares, aqueles ectópicos que aconteceram no ventrículo, e os supraventriculares, fora do ventrículo, então, no átrio. Em relação aqui no nosso paciente aos ectópicos ventriculares, a gente percebeu que esse paciente teve 27.850 extrasístoles ventriculares, que corresponde a 27% dos batimentos dela em 24 horas. Dele, né? Porque é sexo masculino. O que os ectópicos ventriculares ele pode fornecer de informação para a gente? Se a gente analisar ele de forma nua e crua mesmo, ele oferece pouca informação, ele sozinho, porque não importa tanto a quantidade de extrasístole ventricular, mas importa muito mais a qualidade da extrasístole, que é o que a gente vai discutir mais embaixo. Ele, por si só, um número isolado, ele representa pouco, mesmo porque ele pode estar presente e é muito comum de acontecer extrasístole ventricular na população saudável. Pode ser porque a pessoa fez exercício, pode ser porque a pessoa tomou café, pode ser porque a pessoa está num momento, né, de estresse emocional maior. Então, só o número, ele não representa muito. Mas os ectópicos ventriculares, eles normalmente são mais graves do que os supraventriculares. E se essa porcentagem aqui for superior a 10%, tem que ser analisado, tem que ser associado com o exame clínico, com o exame físico, para tentar identificar por que está tendo esse tanto. Correto?
Abaixo, então, a gente tem os supraventriculares, que não são tão graves, eles realmente não representam, não tem um significado clínico tão grande, e no caso, esse paciente teve 293, que corresponde a menos que 1% dos batimentos. E por fim, a gente termina esse tópico aqui com os artefatos. O que seriam os artefatos? Qualquer interferência que vai ter no Holter, no traçado eletrocardiográfico, que vai dificultar a interpretação daquele padrão rítmico do paciente. Então, olha aqui de novo à direita, a gente tem esse padrão aqui, olha, bem mais... aqui está em azul, mas normalmente ele é preto, né? No eletrocardiograma do paciente. Então, a gente tem essa parte aqui mais borrada mesmo, mais grossa. Isso a gente teve uma influência externa que não deixou a marcação vir corretamente, e isso é muito problemático, porque esse borrado, às vezes o paciente pode ter alguma alteração rítmica aqui, que a gente não vai conseguir identificar exatamente porque está esse borrado. Certo? Então, esse borrado, esses artefatos, eles podem mascarar uma alteração rítmica do paciente. E por que eles acontecem? Ou porque tem instalação elétrica muito próximo da onde o paciente estava, principalmente, né, nas paredes. Pode ser porque tem um aparelho elétrico muito perto do paciente, naquele momento atrapalhou a marcação, ou às vezes é problema no próprio aparelho mesmo. E aqui a gente viu que dos traçados do paciente, 12% eram artefatos. Isso é muito? É demais. Para a gente considerar que um exame realmente é fidedigno, que um Holter realmente é fidedigno, a gente tem que ter, no máximo, 1% de artefato. Aí sim, o diagnóstico do paciente pode ser feito corretamente. Certo? Bom, depois a gente passa aqui para os dados da frequência cardíaca. A menor frequência cardíaca do paciente foi 49 batimentos por minuto, nas 24 horas, e ela aconteceu à meia-noite e 31. A frequência cardíaca média em 24 horas foi de 74 batimentos por minuto, e a frequência cardíaca máxima que o paciente chegou em 24 horas foi de 158 batimentos por minuto, que aconteceu às 3 horas da tarde e 43 minutos. Certo? Aqui, pessoal, eu destaco mais uma vez a importância do Holter. Porque, olha só, se a gente avaliar a frequência cardíaca média do paciente, 74 batimentos por minuto, tá ótimo. Não está nem bradicárdico, não está nem taquicárdico. Mas quando a gente vê o tanto de arritmia que ele teve, a gente vê o tanto que é importante a gente fazer um Holter ou analisar o Holter do nosso paciente. Além disso, ele coloca aqui um período que a frequência cardíaca foi maior do que 120 batimentos por minuto. Então, períodos de taquicardia, a maior taquicardia que o paciente apresentou teve uma duração de 37 segundos. E o maior período de bradicardia que o paciente apresentou, que ele definiu como a frequência cardíaca menor do que 50 batimentos por minuto, ela aconteceu durante 15 segundos. E logo embaixo, ele coloca o número de pausas que o paciente teve. O que é pausa? É aquela pausa que tem na contração do coração, não está tendo nem contração atrial, nem contração ventricular, uma pausa superior a 2 segundos. E aqui, no caso do nosso paciente, não teve pausa nenhuma. Correto? Continuando, o laudo traz para a gente também se teve depressão ou elevação do segmento ST. O que seria o segmento ST? Bom, voltando aqui para o traçado eletrocardiográfico, então a gente tem a onda P, que é a contração do átrio, a gente tem o complexo QRS, que é a contração do ventrículo, e a gente tem a onda T, que é a repolarização do ventrículo. Nesse período que compreende a contração do ventrículo, representada pelo complexo QRS, e a repolarização do ventrículo, a gente tem uma linha reta aqui, ó, que é chamada de segmento ST, porque é o segmento que está entre a onda S e entre a onda T. E esse segmento ST, ele é um indicativo de um tanto de coisa, principalmente de isquemia miocárdica.
O que que acontece? Esse segmento ST, ele tem que estar mais ou menos na direção do que estava antes do complexo QRS, olha. Aqui a gente pode ver que ele está mais ou menos alinhado, certo? Se esse segmento ST tiver muito elevado, o que a gente chama de supradesnivelamento do segmento ST, o paciente pode ter uma resposta isquêmica, isso pode indicar uma dor anginosa, doença arterial coronariana ou até um infarto. E se esse segmento ST ele tiver muito abaixado, tiver em depressão, ele também pode representar outras coisas. Pode ser, não sei, miocardite, pode ser algumas arritmias, como bloqueio completo de ramo esquerdo, pode ser uma miocardiopatia hipertrófica, mas ele também vai ter um significado clínico. E aqui, no caso do nosso paciente, ele não teve nenhum episódio nem de depressão e nem de elevação. Aqui está escrito C1, C2, C3, mas são os campos, tá, pessoal? São os canais, tá, pessoal? É porque aqui, olha, do manúbrio até um eletrodo é chamado de C1, do manúbrio ao outro eletrodo C2, do manúbrio até o outro eletrodo C3. Então, ele analisa as depressões e as elevações do ST em cada canal desse daqui. E o nosso paciente, ele não teve alteração em nenhum dos canais, nem para depressão, nem para elevação. E aí vem uma parte extremamente importante do Holter, que é a qualidade das arritmias ventriculares, dessas extrasístoles ventriculares e supraventriculares. Quando a gente analisa as ventriculares, que são um pouco mais graves, a gente pode perceber aqui no laudo que o paciente teve 22.041 extrasístoles isoladas. O que seria uma extrasístole isolada? A gente pode ter isolada ou a gente pode ter ela frequente. Tá? Quando a gente fala que ela é isolada, significa que as extrasístoles elas aconteceram, o nome mesmo está falando, né? De forma isolada. Não tinha uma periodicidade entre as extrasístoles. Já a frequente, ela já vai acontecer com uma certa periodicidade durante o ciclo cardíaco. Certo? Dessas isoladas, a gente teve 2.258 episódios de bigeminismo. O que seria o bigeminismo? Seria um batimento normal, seguido imediatamente por uma extrasístole. Então, tem um batimento normal e uma extrasístole. Por isso que é chamado de bigeminismo. Dessas, a gente vai ter, das isoladas, a gente vai ter 1.883 episódios em pares. O que seria isso? Vão ser duas extrasístoles seguidas, por isso que é chamado em pares. Enquanto no bigeminismo a gente tem uma só, seguida de um batimento normal, aqui nos episódios das extrasístoles em pares, a gente vai ter duas extrasístoles seguidas. E aí a gente tem o caso mais grave, que seriam as taquicardias. Taquicardia é quando a gente tem 3 ou mais extrasístoles seguidas, tá? De fato, é um caso muito grave. A gente tem a taquicardia ventricular sustentada e não sustentada. Todos os dois casos são graves, porque pode evoluir para um desfecho pior. Pode evoluir, inclusive, para a parada cardiorrespiratória do paciente. Então, quando ele apresenta taquicardia, a gente tem que arregalar o olho e tomar mais cuidado, certo? Aqui do lado, pessoal, eu coloquei, inclusive, a definição dessas extrasístoles e elas seguem exatamente essa linha aqui de gravidade, sendo que todos esses tipos aqui é um tipo de arritmia isolada, sendo que o bigeminismo é mais brando, em pares um pouco mais grave, e taquicardia a gente já tem que abrir o olho para esse tipo de extrasístole. Correto? Aqui também ele coloca qual foi a maior extrasístole que o paciente teve, foram 47 batimentos, é coisa pra caramba. Aqui coloca a arritmia mais rápida, quando o coração acelerou mais durante essas extrasístoles, que foi seguida de 3 batimentos, a frequência cardíaca do paciente chegou a 194, e a gente teve a extrasístole mais lenta, que foi composta por 3 batimentos, e a frequência cardíaca do nosso paciente chegou em 34 batimentos por minuto. Ok? Da mesma forma, a gente tem as arritmias supraventriculares.
A gente também vai ter as isoladas, as arritmias impares e as taquicardias. E assim a gente consegue interpretar o holter do nosso paciente. E aí que, enfim, a gente chegou no ecocardiograma. E o ecocardiograma, pessoal, acho que a gente já conversou algumas vezes ah, nas nossos encontros de tirar dúvida. É um exame que eu tenho paixão, que eu acho ele sensacional. A gente vai ver que o tanto de informação que ele pode trazer para a gente, em pesquisa dentro da cardio, assim, dependendo da cardiopatia, é fundamental a gente ter o ecocardiograma do nosso paciente. E eu trabalhei muito tempo fazendo eco de esforço, então isso, conhecer melhor o ecocardiograma, ele me fez ficar mais fã dele ainda. E quem não conhece, pessoal, o ecocardiograma, então, ele é o ultrassom do coração. E como que é o funcionamento do ecocardiograma? Então, a gente tem aqui um transdutor. Esse transdutor, ele tem cristais piezoelétricos que vão mandar ondas ultrassônicas para onde ele está sendo direcionado. Como ele está sendo direcionado para o coração, quando ele encontrar uma estrutura mais firme, essa onda ultrassônica vai voltar até o transdutor e vai ser transformada em imagem. Hoje em dia a gente tem ecocardiograma assim, muito portátil, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver um ecocardiograma, mas ele é como se fosse um notebook. Inclusive, muitas das funções, muitos dos cálculos que vão ser feitos pelo ecocardiograma, tem que preencher mesmo a região local, a cavidade do coração, como se fosse no paintbrush mesmo, de antigamente. E quando ele retorna essa imagem para o computador, e o computador mostra a imagem do coração na tela, a gente vai ver uma imagem parecida com essa daqui, olha. Então, a gente vai ver aqui as cavidades atriais, que ficam sempre embaixo, é padronizado, tá? E em cima a gente vai ver as cavidades ventriculares. Então, aqui a gente tem o septo e um monte de várias outras estruturas que a gente vai ver a partir desse slide. E, pessoal, o eco, de fato, ele é um exame muito complexo. Ele tem um monte de variável, ele é um exame muito rico, e a gente vai focar aqui na interpretação do que a gente realmente precisa de saber. Isso daí vocês vão perceber que, assim, quando vocês forem para o posto de saúde, é impressionante. Toda visita domiciliar que eu faço com aluno, se o paciente tem alguma alteração cardíaca, ele vai chegar com eco para a gente, e é a hora que a gente tem que saber interpretar pelo menos aquilo que o eco tem de mais importante. No hospital, a mesma coisa. O eco, ele tem o bom hábito de ser feito, dependendo da circunstância, da cardiopatia, de ser realizado rotineiramente dentro de um hospital. E hoje a gente vai ter que interpretar, baseado nos resultados do eco de um paciente meu, a gente vai interpretar aquilo que o ecocardiograma tem para oferecer para a gente de mais importante. Bom, antes de começar, a gente tem que falar que a gente tem tipos diferentes de ecocardiograma. A gente tem esse primeiro aqui, que é disparado o mais comum de todos, que é o ecocardiograma transtorácico. Então, o paciente vai ficar deitado, ele tem que ficar com o peito desnudo. Se for mulher, inclusive, assim, ele pode até vestir, às vezes está no corredor do hospital, tudo, pode até vestir aquele pijama hospitalar, mas na hora de fazer o ecocardiograma, tem que ficar com o peito desnudo. No caso da mulher, tem que ficar até sem o sutiã, tá? Esse é o mais comum que a gente tem, porque ele é muito prático e ele fornece todos os resultados que a gente precisa. Dependendo do paciente, pode ser que ele tenha que fazer o eco transesofágico. Daí ele vai ser sedado e ele vai ser, parece que o paciente está entubado aí, mas não está não, mas vai ser colocado o transdutor até o esôfago do nosso paciente. Por quê? Colocando esse transdutor até o esôfago, o transdutor ele vai ficar muito mais próximo do coração. Então a imagem vai ficar muito melhor. Quando que o transesofágico
né? Já que tem que sedar, tem esse processo todo, quando que o transesofágico vai ser indicado? Naquele paciente, por exemplo, onde a janela, onde a visualização do transtorácico seja muito ruim. Por exemplo, um paciente com obesidade mórbida, a gente tem uma camada de gordura, ou então um paciente muito obeso, a gente tem uma camada de gordura muito grande aí, e às vezes a imagem do coração ela vai ficar muito ruim. Ou então aquela paciente que tem a mama muito grande. Nesses pacientes, talvez seja adequado fazer o transesofágico. A gente tem um outro também, que é o que eu te falei que eu participava, que é o ecocardiograma de esforço. O ecocardiograma de esforço é o seguinte: assim como no teste ergométrico, as variáveis do coração elas mudam muito durante o esforço. Então, às vezes, nesse momento de repouso, o paciente está bem ou está com aquela variável lá no limite de normalidade. Então, se às vezes está querendo investigar se o paciente tem que ir para cirurgia ou se tem que tomar alguma medicação específica, se precisa de avaliar essas variáveis do coração que são verificadas ao eco durante o esforço, utiliza o ecocardiograma de esforço. Sendo que a gente tem dois tipos de eco de esforço. A gente tem aquele eco de esforço onde o paciente realmente faz o exercício, então a gente pode aplicar o protocolo aí. Lá no HC, no Hospital das Clínicas, a gente utilizava o protocolo de Bruce, só que para bicicleta, e funciona igualzinho o que a gente viu na esteira, ou então, se não tiver disponível esse aparelho aqui, que é a ciclomaca, que é uma maca que tem, né, um cicloergômetro para o paciente pedalar, pode utilizar o ecocardiograma de estresse farmacológico. O que é isso? Vai injetar no paciente um fármaco que vai simular uma, como se o paciente estivesse fazendo exercício mesmo. Vai provocar uma hiperativação simpática e vai simular uma situação que se assemelha muito ao esforço físico. Bom? Então, aqui a gente tem, falando um pouquinho do ecocardiograma transesofágico, olha para você ver, o paciente, o transdutor vai ser colocado no paciente, vai aqui, esôfago abaixo, e aqui a gente tem um contato muito próximo do coração, pelo transdutor, e a visualização consegue, né, o transdutor ele consegue gerar uma visualização melhor naquela situação em que o transtorácico, a janela não ficou muito boa. E aqui um exemplo de ecocardiograma de estresse físico. Aqui a ciclomaca, ela é uma maca normal, você consegue virar e ela vira e ela se transforma num cicloergômetro. E pode ser farmacológico também, principalmente utilizando dobutamina. E para finalizar esses tipos de eco, hoje em dia a gente também tem o eco 3D, normalmente ele é feito de forma transtorácica, mas ele é um eco 3D que ele é uma transformação tridimensional mesmo daquilo que a gente vê no 2D. Então a gente consegue ver com muita riqueza de detalhe as estruturas que compõem o coração. Aqui em cima, em preto e branco, então, a gente tem um eco convencional, bidimensional, e aqui embaixo a gente tem um ecocardiograma 3D. Correto? E aí, só para exemplificar, não tem que saber isso tudo, só para mostrar para vocês o tanto de coisa que a gente consegue avaliar o ecocardiograma. Aqui a gente tem um corte apical. Se a gente colocar o transdutor, por exemplo, mais para a esquerda, a gente consegue visualizar, a gente consegue focar no coração esquerdo. Aqui a gente tem direitinho o átrio esquerdo. Olha a válvula aqui do coração dividindo os dois, tá vendo? Tem até um buraquinho aqui separando, olha. Aqui a gente tem a válvula cardíaca e aqui a gente tem o ventrículo esquerdo. Ou então eu posso colocar, fazer um outro corte mais transversal e a gente consegue ver as 4 câmaras cardíacas, que essa é a mais convencional da gente visualizar. Também num outro corte mais paraesternal, a gente consegue ver aqui como se fosse o coração deitado, e aqui a gente tem o átrio esquerdo, aqui o ventrículo esquerdo. Isso é muito útil, a gente vai ver quando a gente quer medir o tamanho do ventrículo esquerdo. Então traça uma linha aqui, olha, de uma parede à outra do ventrículo esquerdo, e a gente consegue ver o tamanho dessa cavidade. E também num outro corte, aqui mais vindo para o ápice do coração,
a gente consegue ver essa região com maior riqueza de detalhes. Isso é muito importante porque algumas cardiopatias, por exemplo, vão apresentar um aneurisma apical, um aneurisma que é típico do ápice do coração. Então, se vier mais aqui para o ápice, a gente consegue ver com maior riqueza de detalhes essa região do coração. Correto? E aqui também trouxe uma foto, na verdade, que a gente deu um print, foi do nosso estudo. Esse aqui é um paciente com estenose mitral, essa é a válvula mitral do paciente, vista pelo ecocardiograma. E aqui, no caso dos pacientes com estenose mitral, a gente tem uma válvula que é calcificada. E então, como ela é calcificada, ela tem uma dificuldade de abertura. Então, aqui a gente vê com muito detalhe o anel dessa válvula, aqui rodeando. Aqui são as cúspides. E isso daqui que está circulado em azul é a abertura máxima que essa válvula conseguiu, que ela conseguiu fazer. Então, quer dizer, ele está tão calcificado que esse buraquinho de nada aqui é aonde vai passar o sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Ou seja, praticamente não vai ter fluxo sanguíneo nenhum, de tão calcificada que essa válvula está. Tá? Isso aqui a gente analisou, foi exatamente no eco de esforço. Imagina o paciente fazendo exercício e ter só esse buraquinho de nada para fazer a passagem de sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Isso aqui é um padrão muito comum da estenose mitral reumática, a gente chama de padrão de olho de peixe, que tem essa parte aqui maior, as cúspides, porque elas não se movimentam, e a gente tem essa parte aqui do meio, enfim, acharam que isso parece o olho de um peixe. Bom, então vamos lá. Isso aqui também é um eco de um paciente nosso, um paciente com doença de Chagas, e a gente vai começar a analisar o eco do nosso paciente. E aí a gente vai ter um monte de valor de referência, um monte de número, vários. Já adianto para vocês, antes de vocês arregalarem o olho, tem que decorar esses valores de referência de forma alguma. A gente tem que entender o que as principais variáveis estão falando com a gente. Valor de referência não tem que decorar. Por quê? O valor de referência já vem, olha aqui para o slide. O valor de referência já vem descrito aqui para a gente. Então é igual ao exame laboratorial. Eu preciso saber o que é importante, você vai ver os valores do seu paciente e depois você vai comparar com os valores de referência. Então acaba ficando muito intuitivo também, tá? Que o eco vai trazer aqui para a gente, então? A gente começa com os pontos mais importantes, a raiz da aorta. A gente vai ver que o diâmetro da aorta, aqui é importante para a gente conseguir identificar o estado da artéria aorta do paciente, se o paciente tem aneurisma, se tem alguma outra alteração na aorta, e a gente consegue verificar também o diâmetro do átrio esquerdo. Como que faz isso? Primeiro aqui, um exemplo da aorta, certo? A gente tem aqui, então, o ventrículo esquerdo. Aqui a gente tem a válvula aórtica e aqui a gente tem a aorta. A gente está vendo que tem parece tipo uma pelinha aqui na aorta, tá vendo? Que tá solta. O que é isso? Isso é uma doença gravíssima que a gente tem na cardio. Na minha opinião, é a doença mais grave que um paciente pode apresentar, que é a dissecção da aorta. O que seria a dissecção da aorta? O termo correto é uma delaminação das camadas da aorta. É como se aquelas 3 camadas da aorta, se entre a adventícia e a média ela soltasse, ela despregasse uma da outra, e aí o sangue ele vai percorrer 2 sentidos, na verdade, 2 caminhos diferentes. Ele vai percorrer pela aorta normal, mas como ele vai encontrar esse buraco aí na aorta, um tanto de sangue também vai entrar nesse buraco e formar um outro lúmen. Então, boa parte do sangue vai ficar aprisionado aí e não vai seguir o trajeto normal dele, que seria irrigar os membros do corpo, né? Os músculos do nosso corpo. Então, assim, a gente consegue ter uma boa visualização da aorta. E aqui do outro lado, a gente tem o cálculo do diâmetro e do volume do átrio. O que vai fazer? Eu falei com vocês, vai pegar aqui no computador, no notebook, vai fazer igual o paintbrush mesmo, vai circular toda a cavidade atrial aqui, olha, e depois que circula tudo, o próprio computador já vai calcular o volume e a dimensão desse átrio
do nosso paciente. E aí a gente passa para as duas variáveis mais importantes que a gente tem. Pessoal, isso daqui tem que saber de qualquer forma. Toda vez que você pegar o ecocardiograma de um paciente cardiopata, você tem que bater o olho e identificar esses dois parâmetros. Esse primeiro parâmetro aqui, olha, é o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo, ou seja, é o diâmetro do ventrículo esquerdo em diástole. E a outra aqui embaixo é a fração de ejeção do paciente. Esse TAICOS aqui é só o método que utilizou para calcular a fração de ejeção, tá? Porque a variável se chama fração de ejeção do ventrículo esquerdo. O que essas duas coisas representam para a gente para ser tão importante assim? Bom, o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo. O que a gente pode falar dele é o seguinte: ele é a variável que vai determinar se o coração do paciente apresenta dilatação ou não. Então, ele vai ser o diâmetro do nosso ventrículo esquerdo. Então, a gente pensa, se o diâmetro está mais aumentado, significa que o coração está dilatado, certo? Então, se passar do valor de normalidade, quanto maior o diâmetro do ventrículo esquerdo, pior para o paciente é. Mais dilatado aquele coração está, certo? Então, vai ser uma medida do grau de dilatação patológica daquele paciente. Isso a gente vê de uma forma muito comum no paciente com doença de Chagas. Né? Olha aqui, para esse paciente, o valor de normalidade é de 37 até 56. Nesse paciente aqui, ele está com 72. Então, esse coração está extremamente dilatado. E a outra variável é a fração de ejeção. A fração de ejeção do ventrículo esquerdo é a melhor variável que a gente tem para identificar a função daquele coração. O que indiretamente ela representa? Ela representa a força contrátil do coração. O tanto que o coração está fraco ou está forte, certo? Na população saudável, a gente encontra a fração de ejeção em torno de 70%. Agora, abaixo de 52% para homem ou abaixo de 54% na mulher, a gente pode falar que ele está fraco de forma muito significativa. Então, aqui a fração de ejeção, ela é o contrário do diâmetro. O diâmetro, quanto maior, mais dilatado o paciente está, pior é. A fração de ejeção, como ela é a força contrátil, quanto mais baixa, mais fraco o paciente está, pior é para o paciente. Certo? Olha a força contrátil desse paciente, pessoal. População saudável é de 70%. Aqui, o paciente é do sexo feminino, então menor do que 54, a gente já considera um coração fraco. O dela está 24. Esse coração está extremamente fraco. Bom, então o que a fração de ejeção ela vai medir de forma objetiva? Ela vai ser calculada por essa fórmula aqui, olha. Volume sistólico final menos volume diastólico final dividido pelo volume diastólico final vezes 100. Tem que saber essa fórmula? De jeito nenhum. A gente só vai saber o que essa fórmula está falando para conseguir entender a fração de ejeção. O volume sistólico final é a quantidade de sangue que ficou no final da sístole. E o volume diastólico final é a quantidade de sangue que entrou no ventrículo com a diástole. Né? Então, se a gente está fazendo uma relação daquilo que saiu com aquilo que entrou, então a gente vai ter que calcular, olha, a gente não, o computador, né? Chegou tanto de sangue, mas saiu tanto. E vocês concordam comigo se a gente verifica essa relação do tanto de sangue que chegou com o tanto que saiu, essa relação entre os dois, a gente pode indiretamente verificar a força contrátil do nosso coração, porque a gente vai ver o tanto de sangue que o coração conseguiu bombear dentro da possibilidade dele, dentro do tanto de sangue que ele tinha, e se a gente viu o tanto de sangue que ele conseguiu bombear, a gente pode, então, ter uma estimativa indireta da força contrátil do coração. Correto?
Só para verificar aqui de novo, então, o valor de normalidade mudou recentemente, as últimas diretrizes colocaram que, elas mencionaram que o valor de normalidade para homem é de 52% e o de mulher 54%. Abaixo disso, a gente pode considerar que o coração desse nosso paciente está fraco. E a gente também tem os diâmetros sistólico e diastólico. Então, o sistólico não é muito utilizado, o diastólico muito mais, tá, do que o sistólico. E ele é calculado dessa forma, aquilo que eu falei com vocês. A gente coloca aqui, então, no eixo onde o coração fica deitado e é traçada uma linha na parede do ventrículo, de um lado até o outro, tanto na sístole como na diástole, e o computador, ele verifica qual que é a distância entre as duas paredes, tanto na sístole como na diástole, tá bom? Aqui também coloquei os novos valores de referência, não precisa de saber, porque o diâmetro diastólico e o diâmetro sistólico, os valores de normalidade vêm presentes lá no exame do nosso paciente. O que a gente tem que saber olha o valor de normalidade. Se o valor está maior do que o normal, significa que o coração desse nosso paciente está dilatado. Correto? E aí a gente vê um laudo. Vamos analisar umas coisas importantes que tem no laudo do eco, além desses dados. Aqui o laudo desse paciente colocou, olha, aumento importante do átrio direito e o ventrículo direito aumentado em grau leve. A gente viu que com o início da cardiopatia, o acometimento ele acontece de forma principal no coração esquerdo. À medida que a cardiopatia vai avançando, a gente vai ter também um comprometimento do lado direito do coração. Então, o que aqui está falando é que, o paciente ele tem comprometimento do lado esquerdo, mas esse comprometimento já chegou no lado direito do coração também, tá? E aí eu falo, eu já mencionei isso com vocês na nossa aula de função direita, cada dia que passa, o lado direito do coração, ele está assumindo uma importância cada vez maior. Hoje em dia, ele é um marcador prognóstico extremamente importante para o paciente. E para a pesquisa, a gente também coloca os dados do ventrículo direito lá nas medidas. Na prática clínica, os dados referentes ao átrio ventrículo direito, eles não vêm naquela tabela. Só que se no ecocardiograma, o ecocardiografista detectar alguma alteração, tanto no átrio como no ventrículo direito, eles colocam aqui no laudo, que é o caso desse paciente. Tá? Não tem nenhuma variável lá que corresponda à alteração no lado direito do coração, não. Mas aqui no laudo está mencionando que tem um aumento importante do átrio direito e um aumento leve do ventrículo direito. Outra coisa, estimamos a pressão da artéria pulmonar em 63 milímetros de mercúrio e a pressão diastólica pulmonar em 15 milímetros de mercúrio. Pessoal, isso é extremamente importante. Um paciente com hipertensão pulmonar, a gente tem que tomar muito cuidado na hora que ele estiver fazendo exercício. O paciente com hipertensão pulmonar, ele pode evoluir para edema agudo de pulmão e ele pode ter um evento cardiovascular com você. Então, quais são os critérios que a gente utiliza para hipertensão pulmonar? Se a pressão sistólica da artéria pulmonar for maior do que 30 milímetros de mercúrio em repouso, a diastólica maior ou igual a 15, ou a pressão arterial média maior do que 25. Aqui, a do nosso paciente, da nossa paciente estava em 63. Acima de 30 já é considerada hipertensão pulmonar. Então, olha para você ver o tanto que a pressão está aumentada nessa artéria. Ou então, durante o exercício, se essa pressão sistólica da artéria pulmonar for maior do que 30 milímetros de mercúrio. Então, esse paciente tem hipertensão pulmonar? Tem, e das mais graves. E aqui na conclusão, o ecocardiografista também colocou que o paciente tem uma alteração na disfunção diastólica esquerda. Quando a gente pega um ecocardiograma, aqueles valores que a gente viu lá no início, eles são muito referentes à sístole, à função sistólica, principalmente a fração de ejeção. A gente também tem algumas variáveis de função diastólica. Mencionei elas aqui para vocês. Olha,
onda E, onda A, razão E', que são variáveis que vão verificar essa capacidade de enchimento do coração esquerdo, ok? Só que, para pesquisa, normalmente elas vêm apresentadas lá na tabela. Na prática clínica, não é sempre que elas estão representadas, não. Mas toda vez que tiver alteração diastólica, seja pela onda E, seja pela onda A ou pela razão E', ela vai vir escrita aqui também na conclusão, certo? Então, esse paciente tinha um coração dilatado, porque a gente viu isso no diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo. O paciente tinha um coração fraco, que a gente viu isso pela redução da fração de ejeção. O paciente tinha já um comprometimento do lado direito do coração e o paciente tinha aqui uma hipertensão pulmonar grave também. Ou seja, é um paciente com um prognóstico muito ruim, certo? Além disso, pessoal, a gente também pode ver o funcionamento das válvulas do coração. Olha que legal, aqui a gente tem um caso do lado direito de estenose valvar. A estenose, a gente já viu então, lá naquele slide do olho de peixe, que é uma calcificação da válvula. Se ela está calcificada, as cúspides elas não conseguem abrir direito. Aqui, olha, a gente tem a válvula abrindo e fechando normalmente, isso aqui é uma válvula mitral normal, e aqui a gente tem uma válvula mitral bem calcificada, com dificuldade de abertura. Olha isso daqui, o tanto que ela está com dificuldade de abrir. Tá vendo? O tanto que a mobilidade dela está pequena. Então, o ecocardiograma é um excelente exame de imagem para a gente conseguir visualizar o funcionamento das válvulas do coração. E aqui a gente tem um caso de insuficiência. A insuficiência, então, seria naqueles casos em que a válvula ela fecha, mas ela está tão insuficiente que ela não fecha de forma adequada e a gente tem um refluxo de sangue. Olha especificamente essa insuficiência valvar aqui. O sangue passa para o ventrículo, mas ele volta todo. Está quase que um fluxo único entre as duas câmaras, tá vendo? Significa que a válvula ela não tem força o suficiente para fechar e conseguir represar esse sangue, não permitindo que ele volte para o local de origem dele. E aqui a gente consegue visualizar de uma forma muito clara, né, pessoal? Meu povo, e assim a gente chega ao final da nossa aula de hoje e também ao final da nossa disciplina. E para encerrar, eu coloquei para vocês aqui uma figura que eu gosto muito, que é vocês sempre terão um lugar no meu ventrículo direito. Tá? Muito obrigado por tudo, de verdade, pela paciência. A gente vai fazer um fechamento depois hoje no final do dia, mas fico muito feliz com o resultado que nós conseguimos alcançar juntos. E de fato, vocês sempre vão ficar no meu ventrículo direito. Muito obrigado, pessoal, e até daqui a pouco.